Semana passada mostrei como a Insider pode te esquentar da cintura pra cima durante a frente fria que persiste nesse Brasilzão de meu Deus. O lance é que da cintura pra baixo a marca de roupas tecnológicas também te cobre. Duas opções: calça Hybrid Jogger, que já apresentei aqui no canal. Tem secagem rápida, não precisa passar, é anti-odor, antimicrobiana, tem proteção contra raios UV 50+, e claro, não te bota. E agora foi lançada uma versão mais leve dela, com design atualizado, a calça Lighter Jogger. Ainda mais respirável, versátil, direta, mas também anti-odor. A Lighter Jogger tá saindo bem mais em conta. Então, se tiver precisando de uma bela calça coringa que te veste bem em qualquer situação, pagando menos, a hora é agora. Clica aí no link na descrição ou no comentário fixado, use o código promocional Sexto Round, tudo junto, e corre pro abraço, que o material é muito bom, beleza? Vamos pra resenha. Não sei se o público geral se dá conta disso ou transparece apenas para alguns gatos pingados interessados em detalhes do negócio, mas o UFC não está necessariamente no seu melhor momento. A empresa até pode estar crescendo nominalmente, porque mantém um grupo fiel assistindo nos Estados Unidos enquanto expande para outros territórios, mas a real é que a principal fonte de renda ainda é a venda de pacote pay-per-view e não há um grande hit, um grande sucesso há muito tempo. Dá para dizer que desde julho de 2021, desde Conor McGregor vs Dustin Poirier 3, não se bate a marca de 1 milhão de pacotes vendidos. Para vocês terem uma ideia, Israel Adesanya vs Alex Poatan 2, a revanche, algo enorme para nós, público hardcore, ficou na casa de 600 mil pacotes vendidos, segundo especulações. E o card ainda tinha outra estrela comercial, Jorge Masvidal, que perdeu para o Gilbert Durin. Jason Lublin, executivo da Endeavor, sugeriu publicamente que o pay-per-view de retorno do Jon Jones contra o Ciryl Gane foi ainda maior. Mas não sei se passa muito dessa marca. Jones nunca foi um grande vendedor, estava parado há mais de 3 anos e as últimas lutas dele nem foram boas. Sim, sei que o preço do pay-per-view aumentou nos Estados Unidos, os ingressos também estão mais caros e praças como Riyadh, Baku, Abu Dhabi, Salt Lake City e Perth pagam dezenas de milhões de dólares para receber o evento. O modelo de negócio está mudando e a empresa segue sendo rentável, ok. Só que o crescimento, o resultado financeiro, não vem sendo o que muita gente esperava. De 2023 a 2024, por exemplo, foi o menor crescimento em muitos anos, 4,4%. Por quê? Porque os custos também aumentaram, né? Teve o lance daquele processo na justiça enorme, mais eventos internacionais, maior equipe, estrutura, bolsas maiores, etc. Só que, além disso, a situação para o futuro, para o médio prazo, não parece das melhores. Porque qual é o negócio do UFC? É mandar evento todo final de semana. Botar 600 e tantos lutadores para trabalhar 2 a 3 vezes por ano, em média, para peneirar uma ou outra pepita de ouro, os super-heróis da massa. Aqueles raríssimos que unem super capacidade esportiva e carisma, capacidade de contar boas histórias. O business é esse, achar o próximo Chuck Liddell, Anderson Silva, Conor McGregor, Brock Lesnar, Ronda Rousey, George St. Pierre. E esse processo, além de muito complexo, porque tá lidando com seres humanos, às vezes não dá em nada. Às vezes aparece e lesiona, às vezes aparece e cai no doping, às vezes aparece e perde o interesse, é preso, ou aparece e perde. O meu ponto é, hoje não há uma estrela que fure a bolha em posição de destaque, apenas projetos de. Ilia Topuria é um, mas vamos ver agora como ele lida contra adversários maiores. Talvez Perry Pimblett seja outro, Khamzat Chimaev também, Poatan reconquistar o cinturão cresce, mas todos esses ainda vêm com um ou outro ponto de interrogação. E ainda assim é muito diferente ser popular dentro da nossa bolha para consumo doméstico, entre parênteses, todos esses citados já são, de furar a bolha e capturar o público médio. Quando eu falo de grande estrela, eu tô me referindo ao segundo cenário. O cara que faz o teu primo, que não sabe nada sobre MMA, ficar sábado à noite em frente à televisão em casa. É esse cara que é capaz de gerar anos de crescimento exponencial. Lucro muito acima da média de qualquer outro investimento financeiro. Justamente o que os sócios majoritários e minoritários da Endeavor procuram. O fato é que, Conor McGregor e Jon Jones não voltam mais. E número 2, ainda que os últimos anos tenham sido mais mornos, a gente ainda tinha Israel Adesanya no topo, depois Alex Poatan no topo e Jon Jones atuando. Considerando o triênio 2025, 2026, 2027,
basquete, a gente pode não ter nenhum dos três, sendo que é improvável que alguém chegue nesse patamar comercial, porque além de poucos candidatos, precisa rolar um tempo de maturação da máquina de propaganda mostrando o cara pro mundo. Conor McGregor, a maior estrela que o esporte já viu, levou 2 anos e meio para explodir. Considerando tudo isso, dentro da nossa bolha nos Estados Unidos, há uma clara sensação de perda de qualidade do produto, principalmente nesses últimos 18 meses. A grande maioria dos Fight Nights, principalmente aqueles no Apex, estão muito fracos, né? Só salvam os de Abu Dhabi. O UFC 318, um pay-per-view, tem Brandon Allen versus Marvin Vettori 2 de co-main event. Luta repetida como a principal, onde o lado A, Dustin Poirier, vai se aposentar. O co-main event do UFC 319 é o Jared Cannonier, de mais de 40 anos, contra o Michael Page, de quase 40 anos, na categoria errada. Tem muito fã fiel ficando desinteressado por lá, ainda mais tendo que pagar $79,99 por evento. E na ponta final, o investidor, o cara que tem as ações, sente isso no balanço financeiro. Será que o pico do MMA no Ocidente passou e só se estabiliza por causa de grana como a grana árabe? Tem gente que acha isso sobre o futebol, por exemplo, né? Como a Premier League da Inglaterra cresceu tanto nos últimos anos com grana do Catar, da Arábia Saudita e dos Emirados. Ou será que Dana White, tão competente em achar essas pepitas de ouro no passado, perdeu o faro ou o interesse aos 56 anos? Ele hoje é um funcionário, CEO do UFC, mas contratado, né? Se não apresentar resultado, é tchau e benção. Sinceramente, não faz o mínimo sentido a Endeavor dispensar ele por 2 ou 3 anos mornos. Essa é a natureza do negócio. Sempre foi e sempre será cíclico. Como haverá mais interesse pelo futebol com Messi e Cristiano Ronaldo. E quando os dois pararem, não necessariamente haverão 2 outros iguais ou melhores. Dana White é o rosto do negócio, sabe todos os atalhos, sabe onde todos os corpos estão enterrados. É parça do homem mais poderoso do mundo, tem o temperamento necessário para ser respeitado por assassinos profissionais, etc, etc. Mas e se Dana White estiver de saco cheio? Tipo, deu 25 anos fazendo a mesma coisa, envelheceu, perdeu tesão. Eu sei que é muito difícil, quase impossível abrir mão de poder, controle, ser o centro de comando de uma indústria desse porte, mas Dana tá prestes a virar o comandante de outra indústria enorme, o boxe. Esse, aliás, sempre foi o grande sonho dele. Ele foi lutador amador, depois treinador e finalmente empresário de pugilistas. MMA foi algo que descobriu no caminho, uma oportunidade de momento. E olha só que engraçado, a maior luta que Dana White terá promovido nesses últimos 4 anos é uma luta de boxe. Terence Crawford versus Canelo Álvares ao vivo na Netflix para o mundo inteiro no dia 13 de setembro. Justamente o motivo pelo qual o UFC não terá pay-per-view em setembro. Dana White está chamando publicamente a oportunidade de começar no boxe com essa luta, a luta da década, como privilégio da vida. E agora ele tem a grana do maior exportador de petróleo do mundo, Arábia Saudita, para montar todas as super lutas de boxe que quiser. E meu amigo, o cobertor é curto, o dia tem 24 horas. É humanamente impossível gerir 2 esportes tão grandes com eficiência, ainda mais tendo uma certa idade. Se a liga de boxe com o Sheik Al-Turki for crescendo, como ele vai fazer? Pode ser que simplesmente entenda que a missão dentro do UFC foi concluída. E ainda que continue como uma espécie de embaixador / consultor vitalício, deixa as funções do dia a dia. Na verdade, é o que já está acontecendo, é só analisar as evidências do dia a dia. Porque agora quem está negociando as lutas top, as principais, pegando avião, tentando convencer o lutador, não é mais o Dana, é o Hunter Campbell. E o Dana sempre fez questão de fazer essa função. E o Hunter Campbell é claramente o cara que ele escolheu para substituí-lo. Eu converso com alguns empresários antigos no meio, acostumados a tratar com o Dana, que dizem que não há mais contato. É como se ele não fizesse mais parte. O caso recente do Jon Jones é absolutamente emblemático. O Dana não estava fazendo joguinho de cena, ele não estava a par da situação. Foi totalmente pego de surpresa pelo posicionamento enfático do cara. Na última coletiva de imprensa, quando o repórter pressionou ele respondeu com um tipo, porra, tem coisa demais pra fazer, cara. Ou seja, não acompanha mais o noticiário do próprio esporte porque tem outras prioridades. Vocês acompanharam, ele dizia uma coisa, o Jones aparecia, desmentia e dizia outra. Em bom português, ele não tava protegendo, passando pano pro Jon Jones, ele tava cagando pra situação. E foi feio de ver, pareceu que ou ele tava perdendo autoridade ou tava simplesmente desinteressado, né? Que é a hipótese que eu tô abordando aqui. Pra mim, então, o cara tá se afastando do negócio, mesmo que pouco a pouco, delegando mais. Aí você considera esse momento morno do MMA, contudo levando a crer que o UFC não vai conseguir nada próximo
aos 1 bilhão e cacetada por ano que queriam inicialmente na negociação pelos direitos televisivos nos Estados Unidos, porque tanto a Netflix já avisou que não tem interesse em tudo, quanto a ESPN, parceira atual, já começou a pagar a biblioteca de lutas, e essas eram as duas principais interessadas, somando com o ressurgimento do boxe com dinheiro infinito por trás e sem precisar dar satisfação acionista, pode surgir a tempestade perfeita que tira a Dana White do comando do nosso esporte. Como as coisas ficariam é tema para outro vídeo, mas certamente teria um impacto enorme. O que vocês acham? Um desses eventos de boxe já matou o pay-per-view do UFC. E quando forem 10, 12, até mais do que isso por ano? Comenta aqui embaixo se você acha que ficaria muito melhor sem o Dana White ou despencaria sem o comando dele, como você vê o futuro do esporte. Beleza? Se puder deixar o like ou clicar no botão hypar, ajuda muito a gente aqui também no YouTube. Não perde também os últimos vídeos aqui do canal, uma entrevista muito bacana do João do Boteco com Marcos Túlio Matuto, que fez camp com o Charles do Bronx na Shootbox, está empolgadíssimo para a luta contra o Topuria e analisou a própria luta dele contra o Michel Pereira. Você clica no link aqui e confere, e aqui embaixo tem um vídeo triste falando sobre as situações delicadíssimas de Ben Askren e BJ Penn, né? Mas que é um assunto que a gente precisa abordar. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.